Esse brasileiro disse que passou 2 anos cuidando de um americano. E só depois ele descobriu que ele gravava todos os passos dele dentro da casa dele. Quando ele entrava, quando ele saía, o que ele fazia. Toda a movimentação estava gravada. E só depois, no final, quando ele faleceu, né, que ele viu a óbito, foi que ele descobriu dessa história e por qual motivo ele fazia isso. Olha só. Gente, eu tinha um vizinho americano. O nome do meu vizinho era William Reckwards, mas ele gostava de ser chamado como Bill. E o Bill era um cara muito metódico, um cara que não gostava de barulho, um cara que não gostava de zoeira, vivia só na casa do lado da minha, literalmente. Então ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha pai, não tinha ninguém. A única pessoa que vivia naquela casa era o Bill. Lembrando que o que eu tô contando aqui não é uma história de alguém. Aconteceu comigo. Por algumas vezes, a gente fazia alguma coisa na casa, igual por exemplo, um dia nós estávamos reformando a escada da porta da frente de casa e ele achou que nós estivéssemos fazendo sem autorização da cidade, então ele chamou os inspetores da cidade. Uma outra vez estávamos fazendo um churrasco no quintal de casa, e estávamos fazendo um churrasco como o brasileiro faz. E aí, porque tinha uma fumaça a mais, ele chamou a polícia, chamou os bombeiros, porque achou que a gente ia botar fogo. Em outra situação, o som estava um pouco alto, era 7 da noite, e ele chamou a polícia porque estava incomodando ele. E a polícia chegou e falou que a gente podia ficar ali até as 10 daquele jeito. Sempre existia alguma coisa que ele implicava com a gente. Mas nós nunca havíamos interagido diretamente de conversar um com o outro. Era sempre uma implicância desse jeito. Um belo dia, no meio do inverno bravo, ele saiu para poder tirar a neve. E eu e a minha mãe estávamos do lado de fora tirando a neve. Só que eu percebi que ele não conseguia, porque ele tinha um aparelho nas costas e ele estava com muita dificuldade. Então eu me dirigi até ele, peguei a pá e comecei a ajudar ele. Ele falou que não precisava, mas eu quis ajudar. E quando eu terminei de ajudar, ele tirou uma nota de $100 do bolso e queria me dar. Naquele momento eu falei com ele que eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, mas sim, que se eu tivesse numa situação daquela, era o que eu esperava de outra pessoa. Ajuda. Foi o suficiente para que nós pudéssemos puxar assunto um com o outro, começar um diálogo, e eu nunca imaginaria que ali estava nascendo uma amizade longa e curta. O tempo passou e começamos a falar pelo telefone, começamos a se encontrar mais ali do lado de fora, e um belo dia ele me perguntou de onde eu era. Falei que eu era original do Brasil. Ele começou a perguntar, tal, e eu via que ele tinha um aparelho nas costas que começava aqui e ia até aqui embaixo, e ele tinha muita dificuldade de andar. E aí ele, naquela altura, né, eu também era fotógrafo, então eu fazia fotografia de casamento, shows, eu fazia o Brazilian Day aqui em Nova York, fazia um monte de coisas. Eu moro em estado de Nova Jersey, mas Nova York é do lado. E aí nós encontramos ali, entre aspas, um ponto em comum, porque ele era videógrafo, pelo menos assim foi que ele me disse. Um belo dia, ele me convida para ir na casa dele. E quando eu entro na casa dele, eu tive uma surpresa muito grande. A casa desse homem inteira era um estúdio. Na sala tinha câmera, todas as janelas eram cobertas e ele vivia ali no mundo dele. E o que eu não entendia é que ele não trabalhava. Aparentemente era só aquele mundo ali. Eu entrei na casa dele, vi as câmeras, vi as coisas todas, começamos a falar, porque assim, quando você encontra alguém que faz a mesma coisa que você, ou que tá ligado de alguma forma, o assunto flui. E eu lembro que nessa época o meu inglês desenvolveu muito, porque eu conversava muito com ele. Então, naquele dia ele falou comigo, cara, eu não consigo dirigir, eu preciso cortar o meu cabelo em Summit, que é uma cidade perto aqui. Você pode me levar? Posso, sem problema nenhum. Aquele era o primeiro dia que ele me pedia algo realmente. Depois daquele dia, ele me pediu para poder um outro dia levar ele no VA Hospital, que era um hospital de veteranos de guerra. Foi aí que começou a ficar interessante. E aí, comecei a levar ele 2 vezes por semana, porque ele falava que tinha que fazer um tratamento lá. E eu perguntava para ele o que ele tinha, ele sempre falava que tinha um problema nas costas, mas nunca me disse realmente do que se tratava. De uma vez passou para 2, de 2 passou para 3, e à medida que a gente foi ficando amigo, né, ele foi me contando um monte de coisas. Que ele já tinha servido ao exército, que ele já tinha ido em vários confrontos, que ele já tinha ido em outros países, só que tinha alguma coisa misteriosa no ar. E a gente começou a conversar. Ele, por sua vez, me perguntava muito sobre o Brasil, os costumes. Até um dia eu levei pão de sal para ele, ele ficou apaixonado pelo pão de sal. Foi na mesma época que eu comecei a conversar com a minha atual esposa. Nós conversávamos, eu conheci ela lá na outra rede social, ela morava em Santa Catarina, então eu mostrava para ele, olha, a moça que eu tô interessado nela, tal. Eu lembro disso como se fosse hoje, gente. E um belo dia, eu chego lá, ele me chama, né, de novo, quando eu abro a porta, ele estava muito mal, ele estava estranho. E aí eu perguntei pra ele o que estava acontecendo, que ele podia contar pra mim. E ele insistia em falar que o problema que ele tinha era apenas nas costas. Eu vou mostrar pra vocês onde ele morava, pra começar o vídeo, olha aí. Essa é a casa que o meu vizinho morava. Eu moro aqui e ele morava aqui. Aquela é a porta por onde eu entrava. Tá vendo? Então bora lá.
Bem, vamos lá. Entrei na casa, ele tava no sofá, tava mal, eu perguntei pra ele o que eu queria, o que ele queria que eu fizesse, e ele falou pra mim pra poder pegar uns remédios pra ele, que aqui chama painkiller, que é pra tirar a dor. Fui lá, peguei onde ele falou que tava no armário da cozinha, peguei, dei pra ele, fiquei ali esperando, e ele deu uma melhora. Eu comecei a perguntar pra ele: Bill, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? E ele insistia em falar que ele tinha um problema nas costas devido ao trabalho que ele tinha durante toda a vida dele, mas nunca falava exatamente o que era. Ficamos ali conversando mais um tempo e ele falou comigo: você se importa se a partir de hoje, quando você vier aqui na minha casa, você fazer algumas coisas pra mim? E outra, será que você poderia também não fazer algumas compras pra mim, alguma coisa assim? Eu falei: cara, lógico que eu posso, não tem problema nenhum. Eu comecei a perceber que ele também não estava aguentando andar muito. E o que mais me deixava intrigado é o fato de nunca aparecer alguém naquela casa. Tipo, ninguém ia lá, só tinha ele. E eu perguntava pra ele sobre a família dele, ele falava que já tinha sido casado e que a família dele, a mulher dele faleceu, que ele nunca teve filhos, que aquela casa que vocês viram era dos pais, que os pais faleceram e ele ficou. E, cara, era o que ele tava falando. Mas teve uma informação que ele me deu, que ele tinha um irmão. E esse irmão tinha mais de 20 anos que eles não se falavam. E que o irmão dele trabalhava no Pentágono. Aqui nos Estados Unidos, no Pentágono. E eu falei: cara, nossa, seu irmão trabalha lá? E tal, não quis falar muito. Começamos de novo. E a voltar tudo de novo ao normal, ajudar ele, eu vinha fazer as coisas da minha vida normal, ele me ligava, e aí ele me ligou e pediu pra ir lá, de novo. Eu fui, ele foi me deu a chave da casa dele, e falou: se alguma coisa acontecer comigo, ele falou assim: you know what to do, você sabe o que fazer. E aquilo começou a me deixar um pouco preocupado, porque imagina, até então você tá ajudando uma pessoa que você conheceu, uma pessoa que no passado, né, só ficava reclamando, mas ao mesmo tempo que você conheceu e tá ajudando, você se apegou a ela e você virou um amigo dela. Eu, às vezes, falava alguma palavra errada ou pronunciava alguma coisa errada em inglês e ele me corrigia. Então, assim, a gente ficou muito amigo. Com o tempo, o Bill foi piorando. E ele já não aguentava mais subir as escadas para o segundo andar. Então, eu organizei o primeiro andar da casa dele para que ele pudesse viver ali, porque ele não podia subir. Gente, é deprimente demais. É muito deprimente uma pessoa sozinha, tá? E ele era duro na queda. Ele era um cara, assim, difícil de mexer. Às vezes ficava lá na sala dele conversando e tal. E às vezes eu tinha que ir pra Nova York pra fazer os casamentos, as coisas. E tinha umas lentes que eu alugava na Adorama que eram muito caras. Eram lentes de $7.500, $8.000. Só que eu alugava elas, né? Lentes que eu pagava 80, 90, $100 a diária. Só que ele tinha algumas lentes. E aí ele falou: você vai fazer algum casamento hoje? Eu falei: vou. Em vez de você alugar, pega aqui. Aí eu comecei a pegar do equipamento dele pra usar. Só que quando eu voltava pra devolver, ele falava: eu não tô usando, vai ficando. E assim eu fui fazendo, fui ficando com as lentes, usando, porque eu trabalhava direto. E assim foi uma lente, assim eu usei tripé, um tripé que ele tinha de fibra de carbono muito massa. E ele foi me mostrando as coisas e aos poucos, ele foi confiando mais em mim. Até que, durante todo esse tempo, eu não tinha acessado a casa dele toda, tá? Eu tinha ido no segundo andar apenas para entrar no quarto dele, que era logo depois no final da escada. Eu nunca tive curiosidade, e também não era entrão suficiente para entrar nos outros quartos para saber o que tinha. Então eu ia lá no quarto dele, pegava o que era para pegar, descia, isso quando ele me pedia para ir lá. Só que aí um dia ele me pediu para entrar num outro quarto. E eu subi. E quando eu passei por um corredor que levava para esse quarto, eu vi um quadro na parede. E esse quadro tava dando parabéns para ele por tantos anos de serviço na CIA. O cara trabalhou na CIA durante muitos anos. E aquilo ali eu olhei e falei: tá. Fui no quarto, peguei o que era pra pegar, desci, não falei nada com ele do que eu vi. E ele tampouco falou alguma coisa. Mas ele sabia que eu tinha visto. E às vezes pode ser, e eu nunca vou ficar sabendo, ele às vezes estava esperando que eu perguntasse, mas eu não perguntei. Fala a verdade com vocês, naquele momento eu só queria ajudar ele. Ele estava numa situação muito deprimente e só piorava. Chegou num momento que ele não aguentava ir mais ao banheiro. Aqui nos Estados Unidos as coisas não são por litros, são por galões, principalmente leite. Então o que acontecia? Quando acabava o leite e eu fazia compra, eu passei a guardar alguns botijinhas, alguns galões de leite, e aí ele fazia xixi naquilo, ele não tinha força para levar para o banheiro, e eu que levava todo o que ele fazia lá. Eu comprei uns negócios na farmácia que ele podia fazer as necessidades dele, e eu passei a levar para o banheiro. Um dia, eu contratei uma moça para poder ir lá limpar a casa dele. Ele brigou comigo, que audácia aquela minha, que ele não tinha autorizado. E eu tava tentando fazer porque tava as coisas muito sujas. Só que ele brigou muito comigo, não deixou. Conversa vai, conversa vem. Ele fumava muito. Eu saía direto para comprar cigarro para ele. E sem saber que ele tava me filmando as vezes que eu entrava na casa dele.
Aí ele gostava de conversar comigo sobre as câmeras que ele tinha, que eram câmeras gigantescas de estúdio, equipamento de som, luz, tudo que ele tinha lá, né? E muitas das coisas eu tava usando no meu trabalho. E lembra que eu falei que eu levava ele no hospital de veteranos de guerra? Pois então. Primeiro começou com um dia, depois 2, 3, e chegou no final, já eram 6 dias na semana. Eu levava ele todos os dias praticamente, só um dia que ele não ia pra fazer o tal do tratamento. E aí um dia, era o dia dele cortar o cabelo, ele não atendeu o telefone, eu tinha a chave da casa que ele já tinha me dado, comentei com a minha mãe. Eu acho que é hoje que eu vou saber o que tá acontecendo. Abri a porta, quando eu olhei no fundo do corredor, eu já vi ele no sofá, assim, com o olho fechado, fazendo assim, tremendo. Não hesitei, liguei pra emergência, a polícia, falei qual era a emergência, e a polícia conectou com o bombeiro, bombeiro não, com a ambulância, e chegaram aqui muito rápido. Começaram a tirar ele de lá, não tinha como colocar ele imediatamente numa maca, então eles ergueram ele assim de cada braço, e tipo, ele não subia a escada, mas ele andava. E o trajeto do sofá até onde a maca tava era curto, não era longo. E eles viram que ele dava condições de andar assim, pelo menos um pouco. Quando ele chegou no vão da porta, onde tem o quadrado da porta, ele colocou os 2 braços pra não sair, porque ele era muito apegado com as coisas dele. Aí eu virei e falei assim, Bill, let it go, vai, eu tomo conta aqui das suas coisas, vai se cuidar. Ele soltou o vão da porta, eles colocaram o cara na maca e levaram ele para o hospital. E ali eu fui acompanhando para poder saber o que estava acontecendo. E ele entrou em coma. Exatamente, o Bill entrou em coma. E ele ficou em coma durante 7 dias. Gente, é tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo que eu não tô falando, porque senão ia dar trocentas partes. Mas, contando aqui para vocês e lembrando de tudo que aconteceu, é algo inacreditável. Essa é a segunda parte, e agora tá vindo a terceira parte, e a terceira parte é a final. Mas eu, inclusive, é tão grande que eu acho que eu vou escrever um livro contando no detalhe o que aconteceu. Porque durante 2 anos que isso se passaram, eu vivi momentos inesquecíveis e que me transformaram numa pessoa totalmente diferente da que eu era para quem eu sou. Durante aqueles dias que ele passou no hospital, eu não parava de me perguntar o que estava acontecendo. E, um belo dia, me ligaram do hospital falando que ele acordou do coma. Eu corri para lá o mais rápido possível para me saber como que o meu amigo, né? Naquela altura do campeonato, meu amigo estava. E confesso para vocês que eu estava muito apreensivo. Afinal de contas, já eram 2 anos que eu estava tomando conta do Bill. E nós já havíamos conversado de tudo. Inclusive, um detalhe muito importante, o Bill não acreditava em Deus. E durante aquele período que a gente conversava, durante horas na casa dele, eu sempre mostrava minha fé em Deus para ele. E com o passar do tempo, o Bill começou a acreditar em Deus, cara. Olha que mágico. Cheguei no hospital, entrei no quarto que ele tava. Cara, o cara não derramou uma lágrima. Pensa num cara duro, velho. O cara tinha uma personalidade muito forte. Ele olhou pra mim e falou, você salvou a minha vida. Você me deu mais 1 semana de vida. E eu, o quê? E aí foi quando ele me contou. Ele virou pra mim e falou, eu tenho leucemia. Eu tive a oportunidade de fazer o tratamento, eu não quis. Eu escolhi morrer. E durante todo o período que você me ajudou, você sequer se interessou, ou buscou saber, ou ficou me impertinando, ou qualquer coisa sobre o que eu tinha. Você se preocupou apenas em me ajudar, indiferentemente do que eu tinha. Meus braços já estão todos roxos, você precisou de me carregar para o banheiro, você precisou de trocar minha fralda, você fez coisas que ninguém faria por mim, eu teria que pagar para fazer. E você fez. Você me deu apoio psicológico, cara... E aí a gente começou assim, sabe? Eu fiquei em choque. E do nada esse cara vira pra mim e fala, seu telefone tá aí? Eu falei, tá. Eu queria deixar uma coisa filmada pra você. Liga a câmera do seu telefone e filma o que eu vou falar. Eu vou colocar aqui pra vocês a filmagem. Eu já volto. This is William Steve Ratkowitz, and this is to Rodrigo Morales Lopez. I am giving as a gift to Rodrigo all of my video production gear, which includes video cameras, sound equipment, microphones, lighting equipment, everything, Macintosh computers, speakers, everything that I have that revolves in the use of video production, as well as a Nikon still camera, all of its lenses and all of its accessories. He has the right to do with those items as he pleases, and they become his responsibility from this point on. Okay, that's it. Óbvio que eu fiquei chorando como um doido, sem entender o que estava fazendo. E ele duro, você precisa ser forte, que agora mais do que nunca eu preciso de você, não tem muito tempo de vida, eu vou morrer. Você vai lá na minha casa, você vai pegar o título do meu carro, que era um Porsche, você vai vender esse carro,
você vai pegar o dinheiro, você vai pagar o pessoal da máquina que eu tô devendo, que é a máquina que fazia a purificação do ar da casa dele por causa do cigarro. Você vai pagar minha cremação. Exatamente. Você vai pagar minha cremação, você vai fazer isso, isso, aquilo, outro, e você vai ligar pro meu irmão e vai contar o que tá acontecendo. Vocês têm noção? Vocês têm noção disso? E assim eu fiz tudo que ele me pediu. E quando eu liguei pro irmão dele pra poder contar, o irmão dele não acreditava. O irmão dele pegou o avião e veio voando pra cá. Só que o Bill já tinha entrado em fase final, ele já não falava, ele só acompanhava a gente com os olhos. E ele já tinha dito no hospital tudo que ele queria que fizesse. Ele tinha me colocado no testamento dele, gente. Me dando outras coisas também no testamento. O Bill faleceu. Eu fiz todas as vontades dele, paguei a cremação, contei tudo pro irmão dele. O irmão dele passou 7 dias na casa dele. Chegava lá pessoas, chegou o caminhão lá, um caminhão, um baúzinho, com 3 homens, uma máquina de moer papel, cortar papel, picar papel. Esse pessoal ficou picando papel lá 2 dias. No porão da casa dele, que aqui chama de basement, tinha muito papel. Não sei que papel era aquele, mas tinha. Enfim, acabou aquilo tudo, o irmão dele me chamou pra jantar, a gente foi. Ele me perguntou se eu fiquei devendo se o irmão dele ficou devendo alguma coisa pra mim, eu falei que não. Ele me agradeceu, eu falei tudo que aconteceu. E ele, muito emocionado, falou comigo que eu dei ao irmão dele aquilo que muita gente não conseguiu dar. E essa história é tão louca porque o Bill era agente secreto. Então, durante o período que eu tava lá, o Bill investigou minha vida toda antes de confiar em mim. E eu descobri isso como? Depois que acabou isso tudo e que eu peguei os computadores dele, eu peguei as filmagens que o Bill filmava de mim, todas as vezes que eu entrava, todas as vezes que eu falava. Vocês podem imaginar como eu fiquei depois que ele falou isso? Vocês podem imaginar como eu fiquei escutando isso que vocês viram aí agora no vídeo? O irmão dele disse pra mim também, né? Queria te agradecer por você ter levado a palavra de Deus pro meu irmão. Como você disse, o meu irmão acabou por confiar em Deus. Ele nunca confiou em Deus, ele nunca acreditou em Deus. E pelo que eu tô vendo, até onde você me contou, ele foi confiando e acreditando em Deus. Eu disse pra ele, eu tenho certeza disso. Aquele tempo todo que eu passei com aquele homem foi bom pra ele, mas foi muito bom pra mim também. Gente, eu era uma pessoa que eu não aguentava ver sangue, eu era uma pessoa que, sabe, era cheio de nojo. Mas Deus me mostrou que quando é pra ajudar alguém, você vence todas essas barreiras. Não existia nojo mais. Eu trocava fralda, carregava ele, às vezes a pele dele tava fina, machucava, vinha sangue dele em mim. E eu fiz. E faria tudo de novo se uma pessoa precisasse. A história do Bill na minha vida me mudou por completamente. Eu fiz questão de trazer essa história aqui pra vocês, para que você possa refletir um pouco da sua vida e o tanto que você pode impactar na vida das pessoas. Sempre que você puder, estenda a mão ao próximo e ajude. Afinal de contas, nossa vida é muito curta e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, porque aqui a gente só tá de passagem. Eu vou escrever um livro sobre isso. Eu vou contar no detalhe tudo que eu vi, presenciei ali dentro, porque era impossível fazer aqui em vídeo. E de antemão já queria agradecer pelo seu tempo e paciência de vir aqui ver essas histórias. É uma história real, verídica, que aconteceu comigo e que mudou a minha vida. Eu espero que de alguma forma possa mudar a sua. Obrigado. Eu acho que a maior parte das pessoas tem medo de morrerem sozinhas. É ou não é? Diz aí nos comentários. Que inclusive vou deixar o perfil dele aqui, porque ele disse que vai escrever um best-seller. E se você quiser comprar, você vai comprar com exclusividade. O que é best-seller? Livro que viralizou, digamos assim. E com certeza essa história vai viralizar. Eu acredito que esse é um dos maiores medos das pessoas, é de ficarem sozinhas. Não tem esposo, não tem esposa, não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, ficarem sozinhas no mundo. E quando chega na velhice, acontecer isso, da pessoa ficar doente, não ter ninguém para ficar com ela e acaba desistindo de um tratamento, como foi o caso desse cara. Ele desistiu de um tratamento porque para ele não fazia sentido. Ele é sozinho, já é mais velho, não tem família, desistiu de viver. Apesar de todo o seu amor pela fotografia que ele adquiriu quando trabalhava na agência, né? Não vou ficar repetindo o nome aqui não para não dar problema, tá? Mas quando ele trabalhava na agência, ele adquiriu esse amor por fotografia. E essas pessoas têm os melhores equipamentos que há, né? Então esse rapaz que se tornou amigo dele, que agora ele já é um homem mais maduro, mas na época ele era mais jovem, se tornou seu grande amigo e acabou herdando o amor que o cara tinha pela fotografia para ele. E outras coisas, né? Ele deixou outra herança para ele também, mas ele não citou no vídeo o que foi. O fato é que ele deixou o seu orgulho de lado, o seu nojinho, como ele diz, não é orgulho, né? Mas o seu nojinho, o medo de sangue, de algumas coisas, para ajudar uma pessoa, não uma pessoa 2 vezes, para ajudar uma pessoa. Até quando ele desmaiava, por conta que ele tinha medo de sangue e tudo mais, isso não aconteceu. Por quê? Porque
aquilo que é mais forte, que arde dentro da gente, pra gente fazer, ela supre tudo isso. Tudo isso é passageiro. Na hora você não tá pensando nisso, você só tá pensando em ajudar a pessoa precisa, a pessoa não tem ninguém. Você tá pensando em ajudar a pessoa, e foi exatamente isso que ele fez. E o que eu tô falando aqui faz todo sentido para as pessoas que gostam de resgatar animais. Elas não têm nojo do animal, por mais que o animal esteja com a lepra, por o animal esteja com alguma doença, esteja sujo, ela não tem nojo do animal, ela pega o animal, leva pro veterinário e faz tudo porque ama, porque quer cuidar daquele ser. E assim são as pessoas que gostam de ajudar outras pessoas. As pessoas que têm empatia, pessoas que ajudam o morador de rua, pessoas que ajudam outras pessoas que não conhecem, que socorrem uma pessoa de um acidente e não tem medo dela ter alguma doença para transmitir para ela, mas ela vai lá e socorre, que isso pode acontecer. Inclusive aconteceu comigo. Já socorri pessoas que estavam completamente... E eu peguei a pessoa para socorrer e nem pensei nessa possibilidade, porque a gente não sabe de vida de ninguém. Mas na hora de socorrer, a gente não pensa nisso. A gente só pensa em socorrer a pessoa. É ou não é? Deixa nos comentários o que foi que você achou dessa história e se você estava esperando que o cara, no final, ia revelar que, além do irmão dele trabalhar no Pentágono, ele fazia parte da CIA. Incrível, não? Curte, comenta e compartilha. Me segue para mais vídeos como esse.